E olha só, controlar a fome ao longo do dia pode ser um desafio, especialmente em momentos de estresse ou durante rotinas agitadas. No entanto, alguns truques simples podem ajudar. E para falar mais sobre estas dicas, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a nutricionista Raquel Alves. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso Piauí no Ar. É o primeiro do ano, não é isso? Primeiro do ano. Bom dia a todos que estão em casa. É um prazer retornar, né? E vamos falar sobre controle de apetite, que tanta gente sofre com isso. Eita, nem me falem. Vamos às nossas cartelinhas que vão acompanhar a nossa entrevista. Lembrando a você de casa, o nosso número na tela já para você, tá aí. Você pode mandar mensagem diante de qualquer dúvida. Temos uma especialista aqui em nosso estúdio. Primeira cartelinha, primeira pergunta pra gente aqui. Olha só, quais são os principais fatores que influenciam a sensação de fome e como podemos identificá-los? Bom, os fatores que influenciam a sensação de fome são fatores físicos, mas emocionais também. Quando a gente fala sobre fome, às vezes a gente tem que entender, será que essa fome é física? Será que essa fome é emocional? Se for física, a gente tem que organizar a nossa refeição para que essa fome não exista de forma muito audaciosa. Como que é isso? Quando essa fome passa a ser demais por conta de horários sem comer, acaba que a gente confunde o nosso organismo em questão de fome para se saciar e comer algo saudável ou algo compensatório. Então, existem esses dois tipos de sensação de fome e a gente tem que saber observar para poder organizar e controlar essa fome e saciedade. Olha, eu posso dizer que agora eu estou com fome mesmo, porque eu estou com fome. Em jejum, desde a hora que eu acordei, estou com fome. Vamos lá, próxima perguntinha. Que dicas práticas você dá aqui pra gente, para quem deseja controlar essa fome durante o dia, especialmente em momentos de estresse, que já é a fome emocional, né? Isso? Exatamente. Às vezes por um estresse ou algo emocional, um sistema de ansiedade ou depressão, a gente realmente sente a necessidade de comer, mas essa comida é confundida com essa sensação de fome é confundida com outros aspectos fisiológicos. Mas falando sobre a fome física, a gente acha um pouco clichê falar sobre a inserção de legumes, grãos integrais, frutas e carnes magras, que elas estão inseridas dentro de uma alimentação saudável e que podem estar melhorando essa questão de fome e saciedade. Esse controle, essas dicas são fundamentais para que a gente consiga ter controlado esse fator, né, que é tão difícil controlar essa fome. Maravilha. Mais uma perguntinha para a gente. Como a escolha dos alimentos pode impactar a saciedade? Poderia nos dar exemplos aí de alimentos que ajudam a controlar justamente isso? Já falamos alguns, né? Exatamente. Eu citei alguns alimentos que controlam a fome e saciedade, mas a gente tem que entender que esses alimentos eles devem ser colocados da forma correta, Tracy. Quando a gente coloca de forma equilibrada e com as necessidades básicas de cada paciente, não adianta eu querer fazer uma dieta da internet, uma dieta do ovo, por exemplo, que é algo que está muito na moda, né, dieta do ovo atualmente, se você não sabe a necessidade de quantos ovos que você deve consumir ao dia, de quanto de fibra, de quanto de fruta, de quanto de legumes que você deve estar colocando. Então, é interessante saciar da forma correta, né? Tem muitas pessoas que começam uma dieta e já começam em dieta cetogênica ou em dieta carnívora ou colocando um jejum muito prolongado e isso atrapalha a sensação de saciedade. E aí você não consegue, às vezes, controlar a fome, porque é tudo organizado, é um processo para tu chegar até essa adaptação de cetogênica e de jejum intermitente. Então é isso que a gente tem que controlar, saber organizar as tuas refeições e horários. Maravilha. Interessante a gente falar também da aveia, né? Ela tem que ter um controle com relação à aveia, dá essa sensação de saciedade, mas em uma grande quantidade pode não ser tão interessante para essa dieta, não é isso? Exatamente. A aveia é um grão integral, às vezes, né? Às vezes também não. Mas a aveia tem um quesito interessante, que ela tem amido. Aquela liga que ela dá, se você colocar só na água, a aveia ela tem uma liga, sim. Uma liga. Essa liga é o amido. Então, para as pessoas que querem perder peso, não é interessante. É por isso que tudo tem que ser estudado e avaliado para o indivíduo específico, específico.
Maravilha. Mais uma perguntinha para a gente, olha só. Qual é o papel da hidratação no controle da fome? Como podemos garantir que estamos consumindo água suficiente? Olha só, quando você estiver com fome, tome água. Porque é o seguinte, às vezes a sensação de fome é a falta da água. Tem gente que não toma água direito por não gostar do sabor, por não se adaptar a consumir os 3 litros de água ao dia. Por esquecer, né? Tem gente que põe um aplicativo de lembrete, gente, às vezes não funciona não, você adia e acaba esquecendo. Então realmente é uma disciplina, é algo que você tem que colocar na tua rotina. 3 litros de água, independente do que acontecer, é o que eu devo consumir, porque isso pode ser confundido com fome e você pode não ter aquela saciedade por conta que você não se hidrata direito. Então, água pode ser, sim, o fator principal dessa sensação de fome. Maravilha. Vamos à nossa última perguntinha aqui. Você poderia compartilhar estratégias para evitar esses lanches excessivos entre as refeições sem passar fome? Eu tenho uma dica, eu costumo colocar algumas castanhas na bolsa, mas não como muitas. Umas 3, 4 ali quando eu tô com fome e não muitas vezes ao dia. Bom, Tracy, eu vou te fazer uma pergunta. Você come de 3 em 3 horas? Como? Eu como. Às vezes, involuntariamente, a gente se organiza e come de 3 em 3 horas. Seja um lanchinho, como as castanhas que você come, seja uma fruta, ou seja qualquer outra coisa. Ovos que são fáceis de levar e muito bons para consumir, porque são ricos em nutrientes e dão saciedade. Então, é interessante, gente, você consumir alimentos por diversas vezes ao dia. Se não for 3, 4 ou menos, né? 2 ou 3, por exemplo. Porque é o seguinte, quando você tem uma frequência alimentar maior, você costuma ter mais saciedade. Então, se você não faz 3 refeições equilibradas, ricas em legumes, vegetais, frutas e carnes magras, você pode também estar colocando de forma dividida. Às vezes a gente não tem um dia com bastante liberdade de horário, que você consegue consumir de 3 em 3 horas, mas que você consiga consumir uma refeição equilibrada, completa, que te dê saciedade, que isso vai fazer com que você tenha mais saciedade durante todo o dia. Então, água, consumo de alimentos saudáveis e a frequência alimentar favorece muito a questão da fome e saciedade. Maravilha, fica aí de lição, viu? 3 refeições. Refeições a cada 3 horas, isso é importante, anota aí. A cada 3 horas, uma refeição, gente, mas não é um prato inteiro de comida, não. É um lanchinho ali saudável, uma fruta. É equilibrado para o paciente final e principalmente que você... Isso a gente está falando de fome e saciedade. E não sobre outro quesito, o emagrecimento, questão de aumento de massa, aumento de peso. A gente está falando sobre fome e saciedade. É interessante consumir alimentos que te dão saciedade de 3 em 3 horas, ou pelo menos 3 refeições ao dia e bem completas. Maravilha. Raquel, muito obrigada por esse momento. Já fica o convite para a próxima terça. Obrigada a todos que estão em casa. E próxima terça a gente fala sobre saúde e nutrição. E são vocês que escolhem o nosso tema. Maravilha. Lembrando que vai constar aí nas nossas plataformas. Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.